E, ó, a gente vai ter que falar, né, dos lances polêmicos da partida, tá? Porque, pra mim, aí eu vou ser aqui bem claro, escandaloso o árbitro mandar seguir o jogo na falta do Vitinho, gente. Pra mim, lance pra expulsão, assim, claríssimo, claríssimo. Ele entra de sola na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense. Agora, depois teve um pênalti patético também, marcado pro Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense não teve a competência de aproveitar. O Atlético Paranaense, ele tá pedindo um pênalti que pra mim não existiu. Lance normal, quando o jogo ainda tava 0-0. Agora, a sola do Vitinho na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense. O árbitro mandar seguir, isso é um escândalo. Olha isso, gente. Olha isso. Como é que pode um árbitro ver um lance desse? Olha isso. Ele não vai na bola, ele vai totalmente na perna do jogador do Atlético Paranaense, de sola, e o árbitro teve a cara de pau, a cara lavada, de dizer para seguir o jogo. E aí é o que eu falo. O VAR, essa desgraça desse VAR, ele sempre aparece quando não tem que aparecer. E aí, quando tem que aparecer, fala, ó, pelo amor de Deus, não dá para seguir o jogo, teve uma sola absurda, você mandou seguir. Gente, isso para mim é não querer marcar. Porque é um lance muito visível, é um lance que o Vitinho não vai nem perto da bola. E para mim, expulsão assim, claríssima, o Bruno Prado. Para mim não tem nem discussão, porque ele esquece a bola e ele vai com a sola da chuteira na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense, Bruno. Claro, depois para mim teve um pênalti de inexistência pro Atlético Paranaense. Mas isso aí é expulsão, Bruno. Eu concordo, assim, a bola tá bem longe, né? A gente tá vendo aí no vídeo, e ele acerta com a sola o jogador do Atlético no alto. Também para mim também é um lance para cartão vermelho, sim. E o jogo no momento tava 1-0. Ou seja, a torcida do Atlético Paranaense tá na bronca com esse lance e tem que realmente ficar na bronca com esse lance, porque o árbitro mandou seguir. Olha, esse negócio de ser prejudicado é aquela história, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Como é que o Atlético ganhou de São Paulo outro dia? Também um lance, né, pra lá de discutível. A expulsão do goleiro de São Paulo no comecinho do jogo. Bom... Não. Discutível não, escandaloso. Então, pois é. Então o Atlético foi beneficiado. Não era pra expulsar o Rafael naquele lance, não. De jeito nenhum. Então, o Atlético foi beneficiado naquele dia, hoje reclama de ter sido prejudicado. Eu acho o seguinte, não que uma coisa justifique a outra. O que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém no futebol brasileiro pode levantar o dedo pro outro. No caso desse lance, no caso dos 3 lances muito discutidos nesse jogo, eu acho o seguinte, o pessoal do VAR cumpriu a obrigação ao chamar o árbitro para ver o pênalti, aí a interpretação, para mim, ruim, é do árbitro, mas era um lance duvidoso e interpretativo em que o árbitro, de fato, tinha que dar o veredito final. E, no caso do gol do Atlético, por mais que a gente possa questionar a decisão final, o cidadão do VAR também tinha que chamar o árbitro, falar, olha, houve um encontrão aqui, avalia você se isso foi falta ou não. Aí o árbitro foi lá e o árbitro acabou, então, decretando aí a revisão do lance e alterando a marcação dele. Nessa jogada aí, eu não sei se o árbitro chegou a ser alertado. E se falou, bom, não, eu interpretei que não foi para tudo isso. Eu realmente não sei como é que foi o diálogo entre eles. Mas que a decisão final, ela tá errada, tá. O Vitinho tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso e o Piperno lembrou bem, né, que o Atlético Paranaense, ele foi beneficiado com aquela expulsão meio mandrake do Rafael, aquela expulsão escandalosa que ele nem tocou no cara e foi expulso com 2 minutos de jogo. Mas claro que não é por isso que o Atlético Paranaense também não vai reclamar. Agora, no mesmo jogo teve um pênalti escandaloso para o Atlético Paranaense, na minha opinião, e foi marcado sem, assim, menor critério da arbitragem. Agora, velho Vamp, concorda? Unanimidade que o Vitinho merecia expulsão e muito estranho, porque o Vitinho não é um jogador violento, nunca foi um cara de chegar duro assim, mas ele nem chegou perto da bola. Não dá nem para dizer que ele não teve a intenção, né, Vamp? Não, na hora do jogo parou um pouquinho, ficou pensando se ia no VAR ou não. O VAR não chamou, o lance seguiu, mas lance feio. Eu daria o cartão sim pro Vitinho. Daria o cartão tranquilamente. Né? Lances menores, chamado VAR. Pelo menos chamar pra ver, né, tipo? E aí não chamou, mas eu daria. Sei que o Vitinho não é um atleta maldoso, mas nesse lance aí ele foi feliz. Não, e aí o mesmo árbitro, né, que não expulsa num lance desse, ele marca esse pênalti aí pro Atlético Paranaense. Eu falei isso hoje. O presidente da CBF estava super indignado, né, lá na Bolívia. Como é que pode? Futebol de várzea, Gandula escondendo bola. Olha a arbitragem de bosta que ele tem no futebol dele. Né, para ele encher o peito para falar
isso aqui é várzea, nós queremos o futebol em alto nível. Olha a arbitragem patética que nós temos no futebol brasileiro. Toda rodada a gente acha pelo menos 2 arbitragens ridículas, pô. O cara não dá uma expulsão como essa no Vitinho, e aí vai um pênalti desse. Coloca o lance aí na tela, PH, porque pra mim é tão escandaloso quanto. Acabou, cara. Daqui a pouco o futebol brasileiro vai ser igual o Vampeta diz, que são as peladas dele. Qualquer mão os caras vão dar pênalti. Nem se sabe se foi dentro da área a mão do Mateuzinho. E outra, não teve intenção, não teve movimento antinatural. Esses caras teimam com a regra. Real, gente. Não tem intenção nenhuma, não tem movimento antinatural. O cara tá correndo, porra. O cara tá correndo. Que movimento que ele quer que o cara faça? Ele quer que o Mateuzinho corra com a mão no peito, cantando o hino nacional, com a mão para trás? Não tem movimento antinatural, não tem intenção. A gente sempre fala essa palhaçada aqui e os árbitros brasileiros continuam dando pênalti. E nesse caso, só piora, porque não tem nem a certeza de que a mão foi dentro da área. Ninguém conseguiu cravar se essa mão foi dentro ou fora da área. Na boa, a arbitragem brasileira ela é uma piada. Então, para o PC avaliar a anulação do gol do Atlético. É isso, o Maicon tá de posse de bola, tem essa chegada do Viveiros, que para mim é uma falta muito clara. Repare que ele nem aparece no vídeo no primeiro momento, o Davi Lacerda, não está ali no vídeo, não está na imagem. É a roubada de bola onde inicia a fase de ataque e sai o gol do Atlético Paranaense. De acordo com o protocolo, o VAR precisa checar. Só para a gente puder parar um pouquinho, por esse ângulo já dá para perceber essa alavanca, essa ação na perna do Maicon, muito antes de tocar na bola. Agora a gente pode seguir, por favor. Não é grave, né, PC? Não dá pra não dar essa falta. Não dá. É muito falta. Não é que é um pouquinho. É um lance meio duvidoso. Não é falta, é bastante falta. É muita falta. nas costas do jogador. Exatamente. O jogador com impacto vai parar 3 metros longe. É o que a gente fala, tanto que essa disputa precisa ter impacto para a marcação da falta, mais impacto do que boa, né, PC? Olha mas se a gente voltar um pouquinho, olha só, ele leva o apito à boca, olha só. Ele chega a levar o apito à boca e depois dá sequência no jogo, mas é uma falta muito clara, um tranco nas costas, com impacto ali no Maicon. Ainda tem aquela alavanca na perna esquerda do Maicon ali, embaixo, né? antes de tocar a bola. A perna, né, PC? Só o tranco, o braço já dá, a maneira como foi nas Se fosse costas só a perna ali. também, sem um empurrão, também já seria, porque ele não alcança a bola, né? É, porque é aquela alavanca. Antes de dominar a bola, ele tem essa falta, e é muito falta. E aí o Diego Pombo Lopes recomenda a revisão, e aí não dá para brigar com a imagem, mesmo tendo essa característica de deixar muito o jogo seguir, que ele é muito elogiado, inclusive, na CBF, mas precisa ter uma evolução na interpretação de faltas, precisa melhorar o critério na regra. Cada oportunidade também E a responsabilidade também com o árbitro de campo, porque ele estava próximo, inclusive ele sinaliza a falta do Vitinho, a gente vai perceber, olha como ele sinaliza que foi com a sola na panturrilha do Dudu, é uma entrada muito dura, olha só, ele vai mostrar o cartão amarelo, ele vai sinalizar, a gente acabou cortando um pouquinho, ele mostra o amarelo, ele sinaliza a ação do Vitinho, ele sinaliza a ação do Vitinho. Olha a distância que ele está, como é que ele Até não o teve Vitinho essa faz um interpretação sinal do de campo? pedido de desculpa. Ó. Isso, Atrás do joelho. Como é que o VAR, mesmo que ele não tenha visto... E ali não tinha como ele não ver. O VAR não se manifesta num lance desse? Sabe o que acontece? É o que a gente sempre chama atenção aqui, Diniz e amigos, que é a questão da consequência, né? Eles acabam não analisando a ação, porque o Dudu ficou no chão, rapidamente se levantou, o Vitinho pediu desculpa, ele saiu mancando. Isso é um incentivo a simular, a ficar no chão, a rolar, a enrolar o jogo, exatamente. Mas independentemente se o Dudu levantou ou não, a ação do Vitinho com essa sola da chuteira, olha só, na panturrilha. Isso aí era para um cartão vermelho só? Com risco de lesionar o adversário, com força excessiva. Isso é jogo brusco grave. Isso o cara pode falar na hora do jogo ali no campo que não, acho que não foi, né? Às vezes na reação. Na hora que ele olha o vídeo, o atleta também fala. É isso. Da mesma forma que o Diego Pombo chama para anulação do gol do Atlético Paranaense, porque foi uma falta muito grave, essa ação com a sola da chuteira, com força excessiva, ele tinha que ter recomendado a revisão para cartão vermelho. Mas Estava 1-0 ainda, né? Duríssimo. É importante lembrar, estava 1-0 ainda. Tinha solução ali, podia mudar a história do jogo. Não estou dizendo que ia mudar, mas podia acontecer. Sim, é uma grande decisão que impacta no jogo. Ô, PC, vamos ao último lance. Agora,
na minha opinião, era pro VAR não ter entrado, mas eu quero ouvi-lo quando o árbitro marcou em campo o pênalti do Mateuzinho. É isso, num chute do Léo Derek ali pela esquerda, mais uma vez eu chamo a atenção para o posicionamento do Davi, depois no outro ângulo a gente vai observar, ele poderia estar até um pouquinho mais aberto, porque eu tenho, olha só, se a gente puder parar na hora do contato, repare, como ele já está virando para a área e o Matheus Bidon ali na frente dele, ele deve ter marcado um pouco assim, no grito. Breno Bidon, né? Isso mesmo, ótimo. O Matheus é o Bidu. É isso aí, boa dupla. O Bidon ali à frente dele e acontece, eu fiz muitas vezes isso, né, de marcar no instinto, com aquela sensibilidade ali do campo, sem ter observado completamente a jogada. O fato a gente vendo por esse ângulo, eu não consigo cravar. A minha sensação é que o Mateuzinho está fora da área. Está com os 2 pés fora da área. A hora do impacto, a gente teria que ter uma imagem projetada ali para ver essa posição do braço dele. Pode sim estar ali numa sequência com a linha da área, não dá pra gente cravar. Até a sombrazinha ali embaixo, não entrega a questão da bola, tá meio em cima da... É lógico que a luz ela pega na diagonal, né? Tem que ver de onde tá vindo. Mas pra mim dá a impressão, sim, da bola tá ali na linha ou quase, né? Mas ele foi chamado.